Olá, meu irmão, minha irmã. Com muita alegria começamos mais um programa Palavra Viva, aqui pela TV Candidez, também pelo nosso canal no YouTube, onde lá você pode inclusive rever o programa, ver outros programas. Todos os programas Palavra Viva ficam lá no YouTube para que você possa, em outro momento que achar conveniente, assistir e até mesmo enviar para alguém que você conhece, que poderia ser importante ouvir estas mensagens que a gente traz aqui no Palavra Viva. Você pode ir lá no canal Missão Maria de Nazaré no YouTube e acessar, os nossos programas lá e tantos outros conteúdos que a comunidade Missão Maria de Nazaré disponibiliza no YouTube. Informações, palestras, programas Palavra Viva, várias outras coisas você tem lá no nosso canal no YouTube, Missão Maria de Nazaré. Mas que bom que estamos aqui também na TV Candidez, essa TV que abre um espaço enorme para o nosso trabalho, seja nas transmissões da Santa Missa, aqui no Palavra Viva, no programa com o Dom José Carlos, ou seja, uma TV parceira da comunidade Missão Maria de Nazaré, a TV Candidez, que deixa que a palavra de Deus aqui também seja anunciada. Então, que bom que estamos aqui, que assim podemos chegar até a sua casa, até você que está às vezes no hospital, você que está às vezes num lugar onde não tem tanto jeito de ir para a igreja, ou de estar limitado de alguma forma, e a TV chega até você para ser com você um momento de escuta da palavra, de partilha da palavra, de encontro com Deus. A Palavra Viva quer fazer isso, quer fazer você se encontrar com Deus, você está perto de Deus, está junto de Deus, porque sem Deus não somos nada. Às vezes a gente acha que a gente precisa de Deus só naqueles momentos mais difíceis. Mas não, nós precisamos de Deus o tempo todo. Sem Deus não somos nada. E esse momento que a gente está aqui no Palavra Viva é um momento de convidarmos Deus a estar conosco. E onde 2 ou mais se reúnem em nome dEle, Ele se faz presente. Ele aí está. Portanto, eu, você, estamos aqui reunidos em nome do nosso Deus. E se estamos reunidos em nome dEle, Ele aqui está conosco. Está aqui comigo, está aí com você. Está junto de nós, para cuidar de nós, para nos amar, para ser aquele amigo, para ser aquela pessoa que vem em auxílio a nós. Jesus é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus que está conosco, Deus que está com você. Você não está só. E sem Deus você não é nada. Grava isso. Sem Deus eu não sou nada. E de fato, o ser humano sem Deus se torna uma pessoa sem chão, sem lugar, sem alicerce, sem segurança. Se torna alguém que está invulnerável a toda e qualquer situação. Um problema pode o derrubar facilmente, Uma situação difícil pode fazê-lo desistir facilmente. Agora, quando a gente tem Deus, nada pode nos abalar. Por mais que passemos no vale da sombra da morte, diz o salmista, o Senhor é meu pastor e nada me falta. O Senhor está comigo. E o Senhor está com você. E quer estar com você. E quer estar ao seu lado. Portanto, hoje abra o seu coração. Tire agora esse tempo para ouvir essa palavra, para deixar que ela entre no seu coração, para deixar que Deus fale com você. E Ele quer falar com você. Ele quer se relacionar com você. Nós cremos num Deus vivo, não num Deus morto. Nós cremos num Deus presente, próximo, não num Deus distante. É esse o Deus que cremos. Um Deus que está conosco, que está perto de nós, que fala conosco, que nos conhece, que te conhece e que te ama. Te ama muito mais do que você possa imaginar e compreender. É esse Deus que cremos. É para esse Deus que escancaramos o nosso coração, permitimos que Ele entre na nossa vida e faça tudo aquilo que Ele quer fazer. Às vezes queremos que Deus faça aquilo que a gente quer, aquilo que eu gostaria, o meu desejo. Mas não. O nosso desejo é um desejo limitado, o nosso querer é um querer que vai muito do imediatismo. Deus vê além. Deus sabe de tudo. Deus sabe até daquilo que a gente não vê. Deus vê os corações. E o querer dele é o melhor de todos os quereres.
A vontade de Deus é a melhor de todas as vontades. Portanto, deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida, o querer dele na sua vida, pois é isso que ele quer. Isso é o melhor. Isso é o melhor. Deus tem o melhor para você. Nós vamos para a palavra de hoje, Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. João 6, de 60 a 69, que diz assim: Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: Isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? O que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há algum entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho de São João acontece logo após a multiplicação dos pães. Primeiro Jesus multiplica os pães, aí as pessoas começam a andar atrás de Jesus por causa desse milagre, querem comida. Jesus então diz a elas que a verdadeira comida é Ele mesmo. Aí Ele fala do pão que é Ele, do corpo que é Ele, da Eucaristia, que Ele é o alimento verdadeiro. E quando Ele fala que Ele é o alimento verdadeiro, Ele começa a mostrar para as pessoas que o importante não era o pão que alimentava o corpo, mas aquilo que alimentava a alma. As pessoas começam a se desinteressar e até achar que aquele discurso de Jesus era um discurso um pouco duro, um pouco difícil. Comer Deus, comer a carne do Senhor. E aí nós nos deparamos com esse trecho, onde os discípulos eram os 72, que tinham os 12 apóstolos e os outros, E esses outros começam a falar: é muito duro, esse discurso de Jesus é um discurso difícil. Jesus firme no propósito que ele tinha, naquilo que ele queria que todos crescem, firme, vira para os seus apóstolos, os 12, e fala: vocês também querem ir embora? Porque muitos estavam indo embora. Vocês também querem ir embora? E aí eles dizem que não. Pedro, como o primeiro papa, o primeiro chefe da igreja, Francisco hoje é sucessor de Pedro. Pedro diz: mas a quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Uma declaração de fé firme. Ou seja, independente do que o Senhor nos pede, aqui nós temos o melhor. Isso que Pedro diz. Então, esse é só uma contextualização para dizer a nós. O que ele tem a dizer a você e a mim? O que esta palavra hoje quer provocar em cada um de nós? O que Deus nos chama a vivermos a partir dela? Bom, se olhar bem, parece muito com o mundo de hoje. O mundo de hoje quer um Jesus que faça os milagres, que faça as curas. Na verdade, tem hora que a gente tem a impressão que o mundo quer uma fada madrinha, que realiza desejos. A gente quer um Deus milagreiro, que cura minha doença, que tira-me da depressão, que salva o meu casamento, que paga minhas dívidas, ou seja, que me faça parar de sofrer. Um Deus que seja realizador de desejos. Acaba que a gente começa a ocupar o lugar de Deus, mandando que Ele faça aquilo que a gente tem vontade. Esse é o mundo de hoje. Um mundo totalmente voltado para um Deus milagreiro. Para um Deus que é o bonzinho, que aceita tudo, que está disposto a fazer tudo por nós.
De fato, isso não é de tudo mentira, no sentido de que Deus faz tudo por nós, mas não o que a gente quer. Jesus multiplicou os pães, ele fez um milagre, mas não porque aquele povo queria, mas porque era necessário naquele momento. Mas ele não veio para ser o milagreiro. O milagre de Deus entra na vida do ser humano quando é o melhor para o ser humano. Quando aquilo que precisa se acontecer é o que faz bem, o que vai salvar o ser humano. Não é porque o ser humano tem vontade, não é porque o ser humano está carente, que Deus tem que fazer tudo. Não. Deus só faz aquilo que é o melhor. Deus não é um Deus de nos dar solução para os problemas. Deus é um Deus de nos dar salvação. É diferente. Solução é uma coisa. E tem gente que quer todas as soluções. Que Deus faz tudo que precisa para ela. Mas nem sempre Deus vai fazer tudo a partir do que a gente quer. Ele vai fazer tudo a partir do que Ele quer. É diferente. E quando a gente escuta isso, peraí, mas eu queria muito que Deus resolvesse esse problema meu, eu queria muito que Deus fizesse isso para mim. Deus fala, não, calma. Eu vou fazer o melhor. E às vezes o que você quer não é o melhor. Aí nós nos tornamos aquelas crianças birrentas, né? Mimadas, que falam, não, mas eu quero é isso. Por que Deus está querendo me fazer e me falar algo diferente? E aí a gente faz as nossas birras e acabamos parecendo com essas pessoas aqui. Queremos um milagre, mas não o Deus do milagre. E Deus não quer que a gente queira o milagre, Deus quer que a gente queira Ele. Não temos que andar atrás de milagre, temos que andar atrás de Deus. É diferente. Se Deus fizer um milagre, ótimo. Se Deus não fizer, ótimo. Esse tem que ser o coração do cristão. Aquele que anda atrás do Deus do milagre e não do milagre de Deus. Mas nós vamos para um breve intervalo e continuamos logo essa nossa partida. Não sai daí que a gente já volta. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso Palavra Viva neste domingo, chegando até a sua casa, até você, através da TV Candidez e também através do nosso canal no YouTube, Missão Maria de Nazaré. E partilhando sobre esse trecho do Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69, onde muitos começaram a achar duro demais o que Jesus pediu. Muitos começaram a querer somente o milagre que Jesus fazia. Quando Jesus às vezes cobrava, ensinava, mostrava alguma coisa, se fechavam. E acabavam virando as costas para Jesus, achando que era duro demais. Mas aí, em meio a tudo isso, Jesus firme, porque Ele não estava ali para agradar as pessoas, Ele não estava ali para ter plateia, Ele não estava ali para agradar o público, firme, chega a dizer, inclusive, para os apóstolos, e vós, também quer ir embora? Também não desistindo? Mas aí Pedro diz, a quem iríamos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Pedro faz como que uma declaração, né, de fé, uma proclamação de fé.
a Jesus. E eu dizia no primeiro bloco, né, que essa palavra é muito pertinente, providencial para os tempos de hoje. Porque hoje ainda as pessoas querem muito milagre e pouco Deus. As pessoas às vezes querem que Deus faça tudo, que Deus as agrade, que Deus faça aquilo que é conveniente para elas, mas não querem verdadeiramente seguir o que Deus tem para elas. Aqui quando eles falaram que era duro demais, é porque Jesus começou a falar da verdade. Jesus começou a colocar para eles o que realmente é a verdade. E aí achavam duro demais. Hoje em dia muita gente é assim. Muita gente quer criar uma religião que agrade a eles. Ah, mas isso que a igreja pede é muito duro. Não, mas isso era antigamente. Não, mas não existe isso mais. Quantos querem assim? Quantos querem que a igreja se adapte à realidade deles, à realidade pessoal? E aí vem com o nome de tem que acolher. Não estou dizendo que não tem. Tem que acolher a todos. Jesus acolhia a todos, mas ele não mudava uma vírgula. Muitas das vezes a gente quer que a igreja ame o pecado por causa de amar o pecador. Não. A igreja ama todo pecador. Jesus ama todo pecador. O Senhor ama todos os pecadores. Mas ele não ama o pecado. No entanto, muitas das vezes quando a gente não quer deixar uma vida errada, quando a gente às vezes quer insistir em estar numa vida ilícita, com pensamentos, valores, conceitos ilícitos, nós achamos duro o que Deus nos pede. Mas é muito duro. Mas por que é desse jeito? Mas por que tem isso? Por que tem aquilo? E queremos mudar, inclusive, a palavra de Deus. Queremos que a palavra, não, peraí, mas isso aqui nós temos que ter uma interpretação diferente. Olha, meus irmãos, é uma pena cada vez mais o mundo se paganizando e achando duro e pesado aquilo que Deus pede. É uma pena. Porque às vezes a gente vai se distanciando daquilo que realmente nos dá vida. Pare e pense um pouquinho. Se você não é alguém que está andando muito atrás dos sinais e das coisas que Deus pode fazer, esquecendo de andar atrás de Deus. Quando o Senhor coloca para nós um propósito, um mandamento, um valor, não é porque Ele quer nos colocar como alguém que tem que ser o escravo, que tem que ser o sofredor. Não! É porque Ele tem o melhor para nós. E nesses conceitos, mandamentos, valores, está o caminho para seguirmos o Senhor, para vivermos o seu projeto, para caminharmos no seu plano. É um caminho que nem sempre vai ter milagre. É um caminho que nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta. É um caminho que vai exigir de nós renúncias, mudança de vida, conversão, porta estreita. Tem gente que quer a porta larga, porta estreita. Tem gente que quer mudar a Bíblia. A Bíblia podia muito bem passar todo mundo pela porta larga, pelo caminho mais fácil. Mas não. Por isso que Deus defende o casamento, a família, a honestidade, a moralidade. Coisas que para muitos se torna duro. Nossa, mas isso era antigamente. Não, meus irmãos. Deus é o mesmo. Ele não muda. O mundo vai mudando. Porque o mundo é inconstante. Porque o mundo não tem verdade. Porque o mundo às vezes se perde nas suas paixões, nos seus vícios, nos seus pecados. Quando a gente está perdido, a gente vai mudando. A gente vai ficando igual barata tonta. E assim é o mundo. Deus não. Deus não muda. Deus é o mesmo. O mesmo Jesus que disse para os apóstolos: vocês também querem ir embora? É o mesmo Jesus de hoje. E olha, me perdoem dizer isso, parece duro, e às vezes é mesmo. É o mesmo Jesus que olha para mim e fala assim: mas você não está gostando? Mas você não quer? Você é livre. Você é livre. Como diz, se quiser ir também pode ir. E muita gente acha que se eu largar Deus, se eu sair do caminho de Deus, se eu parar de rezar, se eu parar de ir na igreja, tem muita gente que acha que Deus vai ficar menor. Eu vou diminuir Deus. Deus vai se tornar uma pessoa mais fraca. Nossa Senhora. Que equívoco. Muito pelo contrário. Você é que se torna menor. Você é que se torna mais fraco.
É você que precisa de Deus. É você que precisa que o Senhor mude a sua vida, pois só Ele tem palavras de vida eterna. E quando Pedro diz isso, né, a quem iríamos nós? É porque não existe outro lugar, outra pessoa, outra coisa que possa substituir o que Deus é na vida do ser humano. Então quem sofre, quem perde, quem colhe frutos maus, quem vai ter um futuro incerto, se deixar Deus, não é Deus que vai perder o ser humano, é o ser humano que perde Deus. Deus é o mesmo, Deus é onipotente, onipresente, Deus é grande, Deus é tudo, e nós não somos nada. Quando Deus perde alguém, quando a gente abandona Deus, Ele não perde, me desculpe dizer, nada. Agora, quando nós o deixamos, nós perdemos tudo. É uma diferença muito grande. Portanto, mesmo que às vezes seja difícil, mesmo que às vezes a gente olhe para algumas situações e fale assim, nossa, acho que eu não dou conta de mudar isso. Acho que eu não dou conta de deixar de viver isso. Acho que eu não dou conta de deixar essa situação. Mesmo diante de desafios enormes para vivermos aquilo que Deus nos pede, tenhamos a esperança e a certeza de que é o melhor. Por mais difícil que seja. Por mais que exija, às vezes, de mim no primeiro momento, um sacrifício enorme. Mas é o melhor. Porque só Ele tem palavras de vida eterna. E a quem iríamos nós? A quem poderíamos ir? Só Deus cuida de nós. Só Deus nos conhece, nos ama, nos entende, sabe tudo de nós. Só Ele. Só Ele. Portanto, possamos fazer uma análise, um exame de consciência da nossa vida. Pensarmos como estamos lidando com Deus. Como alguém que precisa de Deus ou como alguém que quer que Deus precise dele. Como uma pessoa mimada, cheia de caprichos, que quer que Deus realize todos os desejos e estamos mais voltados para aquilo que Deus faz por quem Deus é. Façamos uma análise. Façamos uma análise da nossa vida e pensemos se ela não está distante daquilo que Deus nos pede. Para que possamos voltar para Ele e entender que só Ele pode nos dar vida e vida verdadeira. Que o caminho que Ele tem para nós, que a proposta que Ele tem para nós, por mais difícil que seja, é aquela que é mais segura. Porque talvez no primeiro momento deixar algo por causa de Deus, no primeiro momento mudar algum conceito, algum valor, alguma atitude, alguma situação na minha vida por causa de Deus, pode ser difícil. Mas o fruto é certo. Essa é a diferença. As pessoas que vivem perdidas e que fazem o que bem entendem e que muitas das vezes vivendo o contrário daquilo que Deus coloca como proposta, essas pessoas com toda certeza colherão frutos incertos. Frutos que não é de vida eterna. Frutos que a gente não sabe para onde ir. Frutos sabe lá quais. Aí vão viver as frustrações e os sofrimentos e o salário do pecado. Agora, aqueles que sacrificam sua vida, que topam encarar o caminho que Deus tem e que reconhecem que só Deus e só Ele pode nos dar a verdade e a felicidade. Esses, por mais que sofram no primeiro momento, mas quando entram nesse caminho e quando começam a colher os frutos, esses sim vão estar seguros e protegidos de todo mal. Seguros e protegidos. Isso eu falo de família, eu falo da nossa vida pessoal, da nossa intimidade. Porque toda ação tem uma reação. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Cuidado. Cuidado para não se desviar porque achou que o caminho de Deus é duro e plantar coisas da sua própria cabeça e depois ter que colher todos esses frutos. Deus te ama e por te amar tem uma proposta para a sua vida, um projeto, um plano único, um plano de amor, um plano de verdade, um plano para salvar você, para que você esteja com Ele para a vida eterna, pois só Ele tem palavras de vida eterna. Por isso te ama. Isso é amor.
por mais que às vezes exija de você renunciar e deixar tantas coisas, Deus tem um caminho de amor, que não é um caminho fácil, que é o da porta estreita, mas é o melhor. É onde temos tudo para termos a certeza e a segurança de que vamos viver com Ele eternamente. Uma alegria poder partilhar com você, que o Espírito Santo te convença e te faça entender tudo que partilhamos. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, conduza a sua vida, conduza a sua casa, conduza a sua história. Que os seus sofrimentos, as suas dificuldades estejam todas guardadas nas mãos de Nossa Senhora. Que São Miguel Arcanjo, que nós estamos no meio da quaresma dele, proteja a sua casa de todo mal. Livre o seu casamento, a sua família, seus filhos, seus pais, de toda a ação do inimigo de Deus. Que São Miguel possa aí proteger você com os anjos. E que a graça, a força, o amor de Deus te envolva os seus, hoje e sempre. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Eu volto domingo que vem com você, mas durante a semana não deixe de acompanhar o Palavra Viva, segunda, quarta e sexta e sábado, né? A Sabrina e o Mateus vão estar aí também com você, partilhando da Palavra de Deus. Um grande abraço e até domingo. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.